Como funciona a publicação de artigos científicos? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Naruhodo para alguém que nunca ouviu o Naruhodo ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altair. O número 3 é sobre ajudar a manter o Naruhodo no ar, Altair. Isso aí. E para contribuir, basta usar o aplicativo PicPay e assinar o apoio mensal de R$15. São 2 Coca Zero, querido ouvinte, uma para Altair e uma para mim. E como assinante, além da nossa gratidão, você terá 3 coisas. 1, você terá acesso ao grupo secreto no Telegram, ou seja, assinante pode conversar com a gente e com a comunidade de ouvintes assinantes. 2, você terá vantagens especiais. Por exemplo, assinante recebe os episódios no grupo secreto do Telegram antes de todo mundo. E 3, você receberá conteúdos exclusivos. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso. Baixe o aplicativo PicPay e assine o apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Naruhodo, você ainda tem um cashback de R$15. Isso mesmo, você assina e recebe seus R$15 de volta. Tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Vozes que Carrego na Mochila, tocado pela Nalu Beco, Laura Magalhães, Marília Gurgel e Caroline Marim. Ouça o recado que a Nalu deixou para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast Vozes que Carrego na Mochila. Oi, eu sou Nalu Beco e vim convidar vocês para conhecer o Vozes que Carrego na Mochila e viajar comigo pela América do Sul, entrevistando grupos de mulheres. Lá você vai ouvir histórias emocionantes de vida e de luta. A gente tem ouvido muito sobre a luta das mulheres, mas às vezes algumas coisas parecem teóricas ou distantes da gente. Nessa viagem, eu percebi que se chegar perto e ouvir com cuidado, dá pra ver que essas questões estão presentes e dificultam muito a nossa vida ou das mulheres que a gente ama, mesmo que a gente não consiga perceber. É diferente estar numa pista de dança se você é homem ou mulher. É diferente ser imigrante se você é mulher ou ainda se é mãe. Sabe como? Então vem ouvir as histórias inspiradoras dessas mulheres que lutam para transformar o mundo no que ele deveria ser. É um alívio ouvir que tem tanta gente fazendo tanta coisa boa pelo mundo. É só procurar Vozes que Carrego na Mochila. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos, e embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma e cuide de sua saúde mental. Dito isso, pode ser sim um bom momento para dar uma acelerada em sua carreira profissional. E é para quem estiver a fim de fazer isso que eu quero falar aqui da Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil. Tem mobile, programação, front-end, infraestrutura de tecnologia, design, user experience, marketing digital, data science, inovação, gestão, tem para todos os gostos. E a Alura não é só uma plataforma, ela é uma instituição de ensino, ou seja, ela garante a qualidade dos cursos que são produzidos por ela mesma. E funciona de um jeito muito simples. Você tem acesso a mais de 1000 cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem, ouvinte Naruhodo tem desconto de R$100. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Repetindo, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Altair, feliz ano novo, Altair. É isso aí, feliz 2022 a todos. Pois é, esperamos todos que 2022 seja melhor que 2021. Isso.
Se é que é possível ser pior. Vai ser um ano com muitos desafios, garantimos, mas vamos estar aqui junto com vocês durante todas as semanas ao longo deste ano. E o e-mail que inspirou o episódio de hoje, o primeiro da temporada de 2022, Altair, veio do Ricardo Balbio, que é professor e mora em Belo Horizonte, Altair. Um abraço aos mineiros e aos belo-horizontinos. É isso aí. Ele diz o seguinte: gostaria de dar uma sugestão de tema, pensei que será interessante um episódio sobre como funciona o processo de produção e divulgação acadêmicos. O que é um periódico científico, como alguém propõe e desenvolve uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, uma pesquisa de pós-doc, por que é importante a publicação e revisão de pares, etc. Uma espécie de metacast do Naruhodô. E por fim, vocês podem fazer um mini tutorial de como fazer buscas de conhecimento acadêmico. Fica aí a sugestão, gosto muito do trabalho de vocês. Acatamos sua sugestão, Ricardo? Olha lá, a gente vai inaugurar essa temporada, inclusive, com a sua sugestão. É isso aí. Altair, agora é que são elas. Você vai ter que contar aí qual é que é o processo de produção, divulgação, aprovação de um artigo científico. Sim. E também alguns bastidores, né, Altair? Porque você faz parte dos bastidores também desse processo. Pois é. É a minha atividade cotidiana, né, na verdade. Uhum. Então, esse é um tema muito próprio, assim. Eu não esperava que alguém fizesse uma pergunta sobre isso, mas depois de 5 anos, né, acho que, né, alguma hora aparece, né? Ah, faz sentido, né? Faz sentido. Quem, por exemplo, pensa na sua faculdade, né? Você fez faculdade de... O nome da sua graduação é Publicidade e Propaganda ou é Comunicação? Não, é Comunicação. Comunicação social com ênfase ou habilitação em alguma coisa. Publicidade. No meu caso é com habilitação em marketing. Né? Ah, tá. Mas tem a comunicação social com habilitação em publicidade, em relações públicas, etc. E você lembra a primeira vez que você viu um artigo científico, assim? Foi na graduação, mas eram pouquíssimos. E aí foi a pedido de alguma disciplina ou você buscou mesmo? Foi a pedido de alguma disciplina. Na verdade, algumas poucas disciplinas chegaram a usar artigos acadêmicos como referências bibliográficas, assim. Uhum. Basicamente as disciplinas mais de teorias mesmo, né? Então, filosofia, comunicação comparada, né? Então trazia um pouco de teoria da comunicação, né? Exato, né? Agenda setting, essa coisa toda. Sim, coisa de jornalismo, né, e tal. Mas aí você usava mais livros mesmo, né? Mais livros. A ideia desse episódio é ele ser informativo e mostrar que na verdade, o negócio de publicação de artigos científicos é muito, muito, muito lucrativo. Não sei como você não investe nisso ainda, Ken. É um Bitcoin muito antes do Bitcoin, assim. A margem de lucro é altíssima. A ideia é apresentar como que isso funciona e mostrar que, na verdade, apesar de eu ser um cientista e tal, né, e as pessoas têm uma percepção do cientista, da atividade do cientista como algo muito descolado da vida comum das pessoas, e é um pouco mesmo, a maior parte do nosso tempo, e aí eu me incluo, né, como eu sou cientista, a maior parte do nosso tempo a gente trabalha de graça. Isso que é interessante, né? E por isso que as margens de lucro são tão altas. Por isso que é lucrativo, né, Altair? Por isso que Exatamente. Exatamente. É um trabalho altamente especializado e que você não recebe nada. Em média, nada. Tá? Mas vamos contar a história dessa. Então, assim, quer dizer que você é cientista e burro ao mesmo tempo? Eu falei, pois é. Né? A ideia é apresentar essa contradição, assim, porque ela existe desde o início da publicação de revistas científicas, né? Mas uma diferença inicial é a diferença entre livro e artigo. Né? A principal diferença é que os livros não passam por revisão por pares. É muito raro. Então, quem escreve o livro, tem uma editora que produz e publica o livro, e aí você divulga, né? As revistas acadêmicas, científicas, a rigor, elas passam por revisão por pares, né? Que tem outros colegas da mesma área que revisam o artigo, dão revisões, e essas revisões devem ser acatadas para que o artigo seja publicado. E isso é um método que, assim, não é o melhor método, mas é um método que garante uma melhoria da qualidade, sobretudo dos métodos, né? De publicação e coleta dos dados. Isso é importante. Ok, você sabe quando foi publicada a primeira revista científica? Não faço a menor ideia, Então,
Os livros surgiram com a invenção da imprensa, né? A imprensa de livros, né? Que vem com Gutenberg em 1430. Então faz 600 anos, né? O primeiro livro impresso por uma máquina, uma impressora mesmo, né, de Gutenberg, foi a Bíblia, foram os primeiros livros, e a Reforma Protestante no século seguinte não aconteceria se não fosse pela imprensa, porque aí você publiciza, né, em vez de ter os escribas. Lembra da profissão de escriba que você ouve na aula de história? Né? O escriba é aquele que fica copiando coisas, né? Então, quando você inventa a imprensa, a prensa de textos, você não precisa mais dos escribas. E populariza muito mais rápido as informações. Então, assim, a imprensa foi desenvolvida em 1430 por Gutenberg. A revista científica mais antiga da história, ela é chamada Journal of Savants, né? É uma revista publicada na França em 5 de janeiro de 1665. Caraca! Faz muito tempo, né? 420 anos. E né? já tinha essa lógica da revisão por pares, etc. Então, o mais impressionante é assim, essa revista foi publicada em 5 de janeiro de 1665. Logo 2 meses depois, em março, tem a Philosophical Transactions of the Royal Society, também em 1665, né? Foi lançada. E essas 2 revistas existem até hoje. Caramba! Até hoje tem artigos. 400 anos. Veja só que interessante. Vamos deixar o link, né? Então, a Philosophical Transactions of the Royal Society, inclusive é uma revista até hoje, assim, ela nunca parou de ser editada, publicada, artigos. A Journal of Savants teve uma pausa durante a Revolução Francesa, mas depois voltou de novo. E tá aí até hoje. A Journal of Savants é uma revista da área mais de humanidades, e a Philosophical Transactions é uma revista mais da área de naturais, né? De ciências naturais. A primeira revista que teve peer review, né, revisão por pares, foi em 1733, a Medical Essays and Observations. Já é uma revista da área médica. Bastante tempo depois, então, que se inaugurou essa lógica da revisão por pares. Então, assim, entre 1665 e 1733, dentro dessas primeiras revistas, algumas delas já tinham revisões, mas não era uma política editorial de todos os artigos. A Medical Essays and Observations é a primeira que 100% era revisada. Então teve toda uma discussão anterior. Inclusive, eu vou colocar a primeira edição da Medical Essays, que tem um editorial no começo da revista, dá pra ler tudo, né? Não é um inglês muito rococó, assim, dá pra ler, que o autor do editorial justifica por que peer review é importante, né? Esse autor é o Henry Oldberg, né? Que no século XVII ele defendia, né? Ele foi o primeiro editor da Philosophical Transactions, era o primeiro editor da segunda mais antiga revista científica do mundo. Ele defendia ativamente o peer review como um método para melhoria de qualidade dos artigos, né? Então, interessante, né? Sim. É uma coisa muito antiga mesmo, né? E o princípio por trás do surgimento de uma revista científica, em comparação ao livro, é porque o livro ele é um aglutinado de informações, né? É o livro. A revista científica ela é mais focada no método do que necessariamente no conteúdo, é mais na forma, né? Isso vem de um método da filosofia da ciência que é chamado método escolástico. Os livro qualquer que você compra, assim, os livros eles têm diferentes tipos de método de aquisição de conhecimento. Então você pode comprar um livro que tem uma história, você pode comprar um livro que tem um relato, você pode comprar um livro que tem coleta de dados e explicações sobre isso. Tem diferentes tipos de método, né, para a escrita do livro. Mas artigos científicos, em geral, estão dentro dessa ideia do método escolástico, que existe uma regra tácita, quando você publica um artigo científico, de que você vai aceitar ou utilizar um corpo de princípios e práticas que são utilizados por estudiosos dentro de um campo e acadêmicos para fazer suas afirmações sobre um tema as mais verdadeiras ou verossímeis possíveis. Então, quando eu escrevo um livro, eu posso escrever uma história fantástica, por exemplo, num livro. Sim. Num artigo científico, o seu compromisso é que cada afirmação que você faz tem que ter um compromisso com a verdade ou a verossimilhança. E um outro objetivo do artigo científico é tornar aquele conhecimento popular para o público acadêmico e não para a pessoa média.
Tá? Então, desde o início, para cada afirmação que você faz, você tem que afirmar pelo método, né, que você utiliza, o quão errado você está. Então, assim, o método, a revista científica, a primeira produção que mostra a aplicação direta do método científico. Então, assim, se você lê um artigo científico mesmo, né, ele é chatíssimo, porque para cada afirmação tem uma referência. Para cada afirmação você tem que justificar ou por um método, que aí é os seus próprios dados, ou por uma referência de outro trabalho, né? Então a leitura é muito maçante mesmo, é chata, não é um romance, né? É chatíssimo, tá? E é por isso que não é para todo mundo. Tipo, porque muitos artigos são impenetráveis se você não entende, não faz parte daquele corpo de pesquisadores que está acostumado com o método, né? E eu então, sou isso é muito importante. Testemunha viva disso, viu, Toy? Tinha artigo pois é. que eu não entendia um cacete do que estava sendo falado. Então. Não, mas pega qualquer episódio do Naruhodô, né? A gente deixa as referências, mas se você clicar na referência e olhar o artigo, e você vai ler e fala, meu Deus, como é que ele tira isso que ele tá falando do artigo? Porque tem que ter uma leitura do método, leva um bom tempo para você entender assim como essa literatura funciona. Então a revista acadêmica ela é uma publicação periódica na qual o conhecimento relacionado com uma disciplina acadêmica é publicado, né, e apresentado, mas não apresentado para a população geral, apresentado para os colegas mesmo, né? E aí muita gente vai falar, mas isso não é meio exclusivista? Não deveria ser uma forma de apresentação para todo mundo? Na revista científica, não. Por quê? Porque você tem que apresentar o conhecimento como ele é. Você tem que atacar a complexidade. Você não tem compromisso com a didática quando é um artigo científico, né? Porque assim, a natureza como ela não é feita para ser didática. Ela é o que é. Você vai ter que atacar o problema. E a ideia é que você comunique, mais importante do que o resultado, o método de como você testou o que você está testando para que outra pessoa seja capaz de reproduzir. Sim. Né? Então você conta a história do método, você não conta necessariamente a história da pergunta de pesquisa. Tá? E isso é muito importante. Então é difícil mesmo. E por isso que tem que ser revisado por pares. Porque se você escreve um negócio super abstrato e joga pra galera, ou ninguém vai ler, né, o que é muito comum, ou vai virar uma coisa mística. Por Sim. isso que o artigo tem que ser revisado por pares, que são pessoas, não são pessoas especiais nem nada demais, mas são pessoas com mais treino de observação e de estudo dos métodos de pesquisa. Tá. E aí você consegue avaliar. Falou, ó, essa afirmação que você fez aqui não é corroborada pelos dados, ou o método não tá bom o suficiente, tem que arrumar, enfim. Então, essa revisão tá muito legal. por pares, ela não é necessariamente feita por pessoas que reproduzem o experimento. Reproduzem o método. Mas são por pessoas que fazem parte da mesma área de pesquisa. Né? Então, se você publica um artigo na área de publicidade, em geral tem sempre mais de um revisor. Em geral são 2 ou 3. Tá? Um revisor é teórico, é da sua área mesmo, do mesmo campo. E, em geral, tem 1 ou 2 revisores são assim, do campo. E sempre tem um revisor metodológico, que é o cara que vai olhar o método. Falou, essa variável não está bem especificada, essa pergunta podia ser feita melhor, né? O cálculo de amostra, como é que se afirma tal coisa. Então, hoje em dia, a revisão é feita, em geral, por 2 revisores mais da teoria e sempre tem alguém que é uma pessoa mais do método. Pode pegar qualquer episódio passado do Naruhodô, entra no episódio e vê as referências, abre uma qualquer, você vai ver que o artigo é maçante. Mas não quer dizer que você não aprenda a ler ele de forma rápida. Inclusive, é uma das coisas que você deveria aprender durante a graduação. A aula de metodologia não serve pra você ficar aprendendo regra ABNT, que toda vez que você põe uma referência tem que ser em negrito, com espaçamento sei lá o quê. Mas, velho, isso não serve pra nada. Você bota um macro no Word e ele faz tudo isso aí, né? Você tinha que ensinar o cara a ler um artigo. Ler de verdade, o que ele quer dizer com a referência, aulas de método. Como que você sabe para avaliar que o método está certo ou errado? E aí, isso tem a ver com a pergunta final do nosso ouvinte, do Ricardo, que ele fala, vocês poderiam fazer um mini tutorial de como fazer buscas de conhecimento acadêmico. Então, fazer a busca, o site mais usual, assim, mais comum e mais acessível para as pessoas é o Google Escolar. É só clicar no próprio Google Escolar, ou Google Acadêmico. No Google Acadêmico é um Google de artigos científicos. E aí você pode escrever um tema, tipo publicidade, e aparece, né, um monte. Esse é o melhor, é o guia mais fácil, né? Só que você saber isso não te dá acesso ao conhecimento em si.
Por quê? Porque você tem que conhecer o método para abrir aquele artigo e conseguir entender o que tem ali. Então, essa parte não tem um tutorial. Essa parte, na verdade, você tem que fazer um curso, uma disciplina sobre isso. Por isso que eu estou deixando na descrição. Todas as minhas disciplinas eu deixo online, né? Eu dou 2 disciplinas na Unifesp. Você que está no começo da graduação, na pós-graduação, tanto faz. Todas as aulas dos meus 2 cursos estão online no YouTube. Estou deixando o link, né, das disciplinas. Se você pegar as aulas e começar a assistir, você vai entender como funciona um artigo e vai conseguir também lê-los, né, os artigos da sua área, tá? Então não tem um tutorial tipo, faça você mesmo, sabe? Você aprender a ler artigos com mais fluência vai instrumentalizar você a incorporar o método científico dentro da sua prática. Mas a premissa do método científico é importante. É um texto em que cada frase é justificada por algum método. Então é isso que é o fundamental. Isso que é diferente de um romance, de qualquer outra coisa. Não é um estilo literário, mas é um estilo de escrita muito importante. Mas, infelizmente, ela é restrita para algumas pessoas. Não porque os cientistas não querem que todo mundo leia, mas por conta do método. Então, de novo, recomendo, pega nesse mesmo episódio as referências de algum artigo e pega para ler. Você vai ver que não é trivial, né? Sim. E aí vem sempre a pessoa falar, mas o cientista tem que ser didático. Não, velho, o cientista tem que fazer ciência. O divulgador científico pode ser didático, mas o cientista tem que fazer ciência e o bagulho é treta. Ciência não é fácil, é difícil, tá? Claro. Por exemplo, pega um artigo, vou deixar na descrição, um artigo de 1676, que é a primeira determinação, primeira vez que foi publicado, um artigo mostrando que a velocidade da luz não é infinita. Ela tem um valor, né? Que é uns 300 mil km por segundo. É uma aproximação. Isso já foi feito em 1676, né? Dá uma lida no artigo. É um artigo de 4 páginas. Tenta acessar as páginas. Tipo, pega a página... Não, difícil, eu sei ler inglês. Pra cacete, é isso? Então, você lê a página, aí você chega no final da página, não entendi nada. Aí volta de novo, lê de novo. Eu falo, não, isso aqui não tá escrito em inglês. Aí você vê, não, é inglês mesmo. Aí você bota no Google Tradutor. Você tá dizendo que mesmo para um cientista não necessariamente é fácil determinado artigo? Nem um pouco. Se você não é da área, por exemplo, vai boiar igual um leigo. Intransponível. Às vezes você fica, não, isso aí não tá em inglês, não é possível. Aí você bota no Google Tradutor. Aí você lê traduzido, eu não entendi nada também, tá? Então, é treta mesmo, sabe? Você precisa de um tempo, né? E por isso que você sempre... a lógica é a mesma para um artigo de meta-análise, assim, Antônio? Sim, porque a meta-análise, na verdade... Explica o que é uma meta-análise e aí... Então, a meta-análise, na verdade, é um método em si. O artigo em si é um método. Certo. Tá? É um método em que você pega uma pergunta de pesquisa que muitos pesquisadores já fizeram. Por exemplo, um teste de um remédio, né? Tem lá 50 artigos que fizeram estudos com o mesmo desenho experimental, em que metade toma um remédio e metade toma um placebo. Eu tenho 50 artigos. Imagina que cada artigo tem 100 pessoas. Então eu tenho 50 publicações, cada uma delas com 100 pessoas, testando a eficácia de um remédio. A meta-análise vai pegar esses 50 artigos, eles têm que ter a mesma pergunta de pesquisa, vai juntar todos eles e vai simular como se fosse feita uma amostra com 5 mil pessoas. Em vez de 50 artigos de 100, vai fazer uma amostra com 5 mil. Juntando as evidências produzidas por cada um desses artigos menores, né? E aí vai ter uma conclusão com peso de evidência um pouco maior. Aí, já que você fez essa pergunta agora, que é importante, como que funciona a lógica do método da meta-análise? Por exemplo, imagina que eu quero testar um remédio para hipertensão. Então, eu espero que a pessoa que tome o remédio tenha uma frequência cardíaca menor do que a pessoa que não tome, certo? Se o remédio funciona. Certo. Tá? Então, uma variável super importante dos artigos é o que a gente chama de tamanho de efeito, que é a quantidade de diferença que, quando eu te exponho ao efeito, tipo o remédio, eu tenho de redução ou aumento em alguma variável que eu espero. Então, a variável que eu espero é redução da frequência cardíaca. Se você toma o remédio, você vai ter, 20% de redução da sua frequência cardíaca. Esses 20% é o tamanho de efeito. Tá. Tudo bem? Tá? Agora imagina que tem vários artigos que publicam a mesma ideia. Os tamanhos de efeito em cada artigo vão ser iguais? Sempre. Ó, imagina que eu tenho 50 pessoas que testaram o efeito de um remédio, tá? E eu quero saber se o remédio funciona.
as 50 pessoas são independentes umas das outras. Eu posso garantir que em todas as pessoas o efeito do remédio vai ser o mesmo? Não, isso é o importante. Não, assim, pode ter, caso exista uma diferença, vai aparecer, mas eu não posso garantir que é igual. Tá? O que a meta-análise faz? Ela tira uma média desses efeitos de todos os artigos, mas não pode ser uma média direta. Tem que ser uma média ponderada. Por quê? Porque um artigo tem 100 pessoas, o outro artigo pode ter 200. Ou seja, você tem que ponderar, fazer uma média ponderada, multiplicando por um peso que é relacionado com o tamanho de amostra. Então, amostras maiores têm mais peso. E também com a variabilidade, com o desvio padrão. Tá? Então, assim, a meta-análise nada mais é do que uma média ponderada dos efeitos de diferentes artigos. Certo. Tá? E aí eu tiro essa média ponderada, ela tem um peso de evidência maior do que cada artigo separado. Quer dizer, mas eu preciso dos artigos separados. Na meta-análise, eu tive como ponto de partida artigos relacionados a experimentos realizados. Isso. Sobre o mesmo tema. A meta-análise em si, ela não é um experimento, e sim essa análise cruzada, vamos dizer assim, ponderada entre os artigos. Isso, é uma média ponderada, tá? Então, assim, se você tiver artigos muito ruins, a média também vai ficar ruim, não representa o que acontece. Então, muita gente fala que a meta-análise é o estudo mais importante, isso é besteira. Se você tiver os artigos mal feitos, a meta-análise não serve para nada. Tá? Eles são igualmente equivalentes, com objetivos diferentes. Tá? Meta-análise já é uma coisa bem mais recente. Por quê? Porque ela depende de muitos trabalhos publicados. É só isso. Tá? Mas imagina, Altair, que acaba sendo uma categoria de artigo também específica, né? Assim, sei lá, deve ter gente que pratica mais, exercita mais a meta-análise e acaba meio que se especializando nisso, assim. Sim, tem mesmo. Assim, eu dou algumas aulas de algumas técnicas de meta-análise. É uma coisa que vai ficando muito especializada e fica muito árido. Pra quem não conhece, você vai pegar o artigo de meta-análise, aí o que você vai ler? A conclusão do artigo. Sim. Por que você vai que dar bem como... diferente de você fazer um experimento, né? É outra pegada. É outra pegada. Tem muita gente que faz os dois. Sim, né? sim, claro. Na verdade, assim, como a meta-análise ela é um método, né? Dá para ensinar. Dá para você ensinar em cursos de meta-análise, por exemplo. Com os artigos já publicados, você mostra. Que é tipo uma média ponderada mesmo. Não é difícil a conta. Né? É bem mais difícil fazer o artigo. Que é coletar os dados, ver existem rigor. Pessoas, então, que... Pode existir cientista que nunca fez um experimento próprio, mas fez várias meta-análises? Hoje em dia, sim. Sim. E ele é considerado cientista mesmo assim? Sim. Tá. Cientista da informação, né? Tá. Porque você está agregando aquela informação e dando mais significado para ela, né? Então, e é uma área super importante, tem crescido muito hoje em dia, né? Essa parte. Mas, de novo, o problema é, quando vai no público geral, vira tipo um dogma. Quando você pensa em uma meta-análise, como as pessoas não sabem discutir o método da meta-análise, elas acreditam piamente no que o pesquisador escreveu tá certo. Daí a importância, de novo, da revisão por pares. O revisor por par, ele conhece o método. Então ele fala, tipo, não é contra você, é um método, daria para melhorar esse detalhe e tal. Então, o cientista, ele tá sempre acostumado a ser criticado. Porque a crítica não é a ele, é ao método, né? Porque tá todo mundo tentando melhorar o peso e a qualidade das evidências. Isso sempre aconteceu desde o início da ciência, tá? Da ciência acadêmica formal, isso sempre aconteceu, né? Então, eu espero ter justificado até agora a importância da revisão por pares. Porque, assim, tem artigos que são tão técnicos que, se não tiver um revisor por par, você vai tomar como uma verdade mesmo. Pega artigo em matemática pura, sabe? Que aquele monte de epsilon, delta, aquelas letras gregas lá, você vai ler aquilo, tipo, eu preciso de um revisor. Tipo, tudo bem, eu posso me esforçar muito para entender o que o cara tá falando, mas como é que eu vou julgar se aqui isso faz sentido? Precisa de um revisor mesmo, tá? Então, em áreas técnicas, é super importante e fundamental, né? Eu sou revisor de várias revistas, né? Por causa... Exato, e isso é um ponto importante. Por causa da questão do método também, né? Então, em muitos artigos, muitas áreas, eu entro como revisor do método, porque tem métodos comuns a várias áreas, né? Então, eu reviso um monte de... Ano passado, eu revisei uns 40 artigos, mais ou menos. E a revisão de artigo não é uma coisa que você faz numa tarde,
né? Porque você tem que ler o artigo, você tem que ler com atenção, você tem que ver o material suplementar, você tem que ver todos os detalhes. Em algumas revistas tem o banco de dados original do artigo, aí você refaz a análise para ver se dá a mesma coisa, né? Se não der, você tem que fazer algumas justificativas e tal, né? E aí você faz a revisão. Aí isso vai para os autores corrigem, volta de novo, né? Então essa ida e volta, às vezes tem 3, 4 rodadas, né? Entre ir, voltar e tal. Então o processo de publicação de um artigo às vezes leva mais de um ano, em média, né? Essa ida e volta e tal. Quando não é recusado de cara, às vezes é recusado de cara, né? Então em média 65% dos artigos vão para a primeira revisão. Então, 35% dos artigos são recusados de cara, em média. Esses 65% que entram, aí passa por 1, 2 revisões, às vezes é recusado ou não, né? Então, é um processo longo, é dispendioso, né? Então, é bem sofrido para o cientista mesmo, né? Que é uma coisa que ninguém entende, pouca gente valoriza, e é um esforço brutal. É muito mais fácil fazer um TikTok, sabe? Eu entendo. É muito mais fácil fazer TikTok do que publicar artigo. Eu entendo mesmo, né? Então, a primeira revista com peer review, 1733. A Nature e a Science, né? Que são as revistas mais famosas no senso comum hoje. A Nature é de 1869 e a Science de 1880, tá? Em 1990, tem uma revista que chama Postmodern Culture. Foi a primeira revista 100% online. Não tem edição em papel. Tá? Foi só em 1990. Certo. Né, a primeira 100% online. Em 1991 surgiu o Arquivex. Arquivex é um repositório de artigos pré-print. É um artigo que você submeteu para uma revista, ele está passando por revisão, mas você quer deixar disponível. Certo. Então, artigos não aceitos para publicação ainda. Nessa Isso onda que eu de chamo COVID, de pré-print. Isso. Nessa onda de Covid, muitos desses artigos acabaram virando evidência antes de serem revisados por pares. E aí teve todo um problema, porque a indústria da desinformação utilizou muito isso. Certo. Porque assim, o Arquivex é de 91, tem 30 anos, né? O Arquivex sempre foi para cientista. Então, tipo, eu quero ver o que você submeteu de artigo. Certo. Mas como eu conheço o método, então eu levo isso em conta. Falo, tá bom, claro, né? Você leva em conta que ainda está sendo revisado, etc. Isso. Então é de cientista para cientista mesmo, né? Mas quando você cai na boca do povo, vira evidência do mesmo jeito que o artigo na Nature, né? Então, e em 2006, a gente tem o primeiro grande jornal que publica artigos Open Science. O que é o Open Science? É um artigo aberto para todo mundo, né? Em 2006 é a PLOS ONE, tá? Eu revisei artigos da PLOS ONE já escrevi artigos na PLOS ONE também. Então, a PLOS ONE é de uma grande editora que ela faz o seguinte, você envia o seu artigo, ele é revisado por pares, quando ele é aceito, ele fica disponível para qualquer pessoa. Tá? Ele não é restringido, né? Só que você tem que pagar uma taxa relativa a essa manutenção do servidor, para deixar o artigo sempre disponível, porque ele vai ter mais acessos que o normal, e também para entre aspas, direitos autorais. Tá? Então, pega um artigo de umas 10 páginas, tá? Que foi revisado por pares e tudo mais, só para vocês terem uma ideia. Tá? Você teve esse artigo aceito, então os revisores não ganham nada para revisar o artigo. O artigo é aceito. Quando ele é aceito, para você deixar ele open access, você tem que pagar, em média, 3 mil euros. Desculpa, o assinante, o usuário quem publica precisa... o artigo. Não você que acessa o artigo. O autor do artigo? O cientista. Eu tenho que pagar 3 mil euros. Dá 10 mil reais. Depois que ele já foi revisado por pares? Depois que ele foi revisado por pares que não receberam nada, eu ainda tenho que ter o artigo aceito e eu tenho que pagar para o artigo aparecer. 3 mil euros. Em média. Meu Deus. Você não sabia, né? Você está dizendo que o dinheiro vem de duas fontes, então. Vem o dinheiro, primeiro, do autor do artigo e depois dos assinantes que vão pagar para acessar aqueles artigos. Então, no caso da PLOS ONE não tem assinante, porque é tudo aberto. E aí quem paga a conta é o cientista?
É o próprio autor. Você tá brincando. Tô falando, sério. Ó, por exemplo, pega a Nature. A Nature não é aberta. A Nature tem, eles chamam de embargo, né? Tem um período em que você não pode publicar o artigo depois que ele é aceito, né? Mas depois eles deixam disponibilizar, né? Eles dão um migué. Assim, tem um período... o artigo foi aceito a e Nature, lançado... ela fatura em cima desse período curto aí de exclusividade, é isso? Mas eles têm assinantes também. Então, você pega um artigo, por exemplo, de 2020, né? Que e você tenta acessar, ele não tá disponível. Você tem que pagar $40 em média. $40, velho, pra ler um artigo. Caramba. O Naruhodo não existiria se a gente dependesse disso. Sim. Olha quantos artigos tem cada referência. Já pensou $40 pra eu pagar pra ler cada um? Tá louco. Impossível. Aí você pega... então, pra você publicar na Nature, dado que seu artigo foi aceito, você vai desembolsar a bagatela de $11 mil. 11 mil. O cientista. O cientista. O cientista tem que bancar 11 mil pra publicar o conhecimento que ele gerou e foi validado por pares. Que também não ganham nada. E aí a Nature leva tudo. Tudo. A Nature além do direito autoral. Leva tudo. O direito autoral fica com ela? Com ela. Você tem que... É obrigatório aceitar direito autoral. Quem é o dono dessa Nature? Então, a questão é que, assim, a Nature, desde 1880, 1869, ela faz isso. Todas as revistas acadêmicas fazem isso. E aí a gente entra num ponto importante, que é assim, as revistas acadêmicas sempre foram para cientistas. Mas uma coisa que as pessoas esquecem é que a atividade científica sempre foi elitista. Sempre foi elitista. Sim. Sempre nasceu França, Inglaterra e Alemanha, sempre nas castas mais altas, claro, né? Onde era trivial você colaborar para a revista em que você publicava suas próprias coisas. E para os seus pares também. Então era meio que uma vaquinha da galera, sabe? Da universidade. Então as revistas nasceram dentro das universidades, né? E aí as próprias universidades, por meio dos rendimentos que elas tinham, elas financiavam isso. Certo. A partir do século XX, principalmente, as revistas saíram de dentro das universidades e viraram empresas mesmo. Só que mantiveram esse mesmo esquema de caixinha, sabe? Só que aí transformaram num negócio que hoje em dia tem uma margem de lucro de 37%. 37% é liso a margem de lucro, né? A maior editora hoje é a Elsevier, né? A Elsevier publica 500 mil artigos anualmente em 2.500 journals diferentes, né? Ela tem direitos autorais sobre 17 milhões de documentos e 40 mil e-books, né? E ela recebe, pessoas fazem, em média, 1 bilhão de downloads por ano, tá? E para cada download você cobra. E ela tem uma margem de lucro de 37%. Então imagine o custo, o quanto ela ganha. Meu Deus. Faça a ideia, né? Eu vou colocar na descrição o relatório contábil, tá? E o relatório contábil, em 2018, mostrou que ela lucrou liso, depois de imposto, tudo, 1 bilhão de pounds. Um pound tá R$7. 1 bilhão de pounds. Dá 7 bilhões de reais, velho. Mano, é muita grana, tá? Então, e vou colocar outro artigo também, 2021, mostrando porque assim, os revisores não ganham nada. Mostrando quantas horas os revisores doam. Tem um cálculo para isso, né? E ele até coloca no artigo, eu li a fórmula, o cálculo é subestimado, tá? Então é uma estimativa baixa, mínima, tá? Então assim, quanto tempo foi gasto fazendo revisão por pares, né? Por essas revistas, ao longo de 2021, tá? O ano passado. Então, foram gastas por revisores, eles fizeram um cálculo estimado, em torno de 100 mil horas. Então, no mundo foi gasto 100 mil horas revisando artigos. Pra vocês terem uma ideia, isso dá mais ou menos 15 mil anos, tá? Converte 100 mil horas em anos, dá 15 mil anos de trabalho super especializado, de pessoas que conhecem métodos de pesquisa bem, para revisar artigos, tá? Só nos Estados Unidos, aí eles fizeram um cálculo de quanto custaria essa hora, sabe? Tipo, né? Um trabalhinho de RH ali, de cargos e salários. Quanto custaria essa hora? O custo dessas horas foi de 1,5 bilhão de dólares. Então, assim,
Os pesquisadores deixaram de receber 1,5 bilhão de dólares. Na China, pesquisadores chineses deixaram de receber 600 milhões de dólares. E na Inglaterra, 400 milhões. O que dá 2,5 bilhão de dólares liso, de doação, que nós cientistas doamos para as revistas. Por ano, hein? Por ano. Não é desde 1600 e os pouco. Por ano. E como é que esse modelo se sustenta? Porque é que, mesmo depois de que ela vira uma empresa privada, né, enfim, com capital alemão, inglês e muita gente ganhando dinheiro, como é que a comunidade científica continua alimentando esse sistema, assim? Então, a maior parte do rendimento, né, dessas editoras, vem do trabalho do cientista como revisor, porque ele não ganha nada, mas vem das universidades. Porque, assim, por exemplo, quando eu estava na graduação, né, nos anos 2000, tinha acesso à internet, mas não tanto. Então, assim, não tinha esses sites de busca de artigos tão eficientes. Então, você olhava na biblioteca. E, por sorte, a biblioteca da USP de Psicologia era muito boa, muito grande. Então, tinha os artigos, tinha muitos artigos lá. Mas se você fosse numa universidade um pouco menor, a sua capacidade de busca de informação era muito reduzida. Muito reduzida, tá? Agora, com a internet, democratizou um pouco mais, né? Mas aí você bate no paywall das editoras, sempre, né? E é um negócio que não se sustenta. Quando era uma coisa extremamente elitista, até se sustentava, né? Porque era pouca gente, então era meio que a galera mesmo, né? Mas hoje em dia, sobretudo em épocas de pandemia e de eventos de saúde pública importantes que a gente tem que entender, mais pessoas começaram a ter interesse pelos artigos, né? E aí começou cada vez mais essa briga por uma... Porque é completamente injusto. Eu coleto... Independente de pandemia e de interesse ou não do público geral por esses artigos, né? O que, para mim, a indecência, né, a problemática moral tá no fato de uma empresa lucrar em cima de trabalho gratuito. Isso, e altamente especializado. Especializado. E pouco reconhecido. Isso é uma coisa que ajuda muito. Como pouca gente reconhece, a opinião pública não sabe o que o cientista faz. As pessoas não sabem, não fazem ideia. Muita gente, eu já ouvi isso muito. Você só fica aí sentado no computador o dia inteiro, isso é mimimi. Sabe? Não é pra receber mesmo. O trabalho de revisão gratuito, né? Um trabalho gratuito, seja ele intelectual ou não, tem um nome, né, Altair? Tem um nome, chama-se escravidão. Né? Sobretudo agora a gente teve nos últimos 50 anos um grande acesso ao pensamento científico e à formação científica de pessoas de classes mais baixas. E essas pessoas são as que mais sofrem com esse sistema perverso. Né? São as que mais sofrem. Como sempre, né? Como sempre. E aí a gente tem um problema grave, assim, que você tem cientistas muito bem formados aqui no Brasil, por exemplo, em universidades públicas, né? Mas que quando começam a desenvolver atividade profissional de cientista, simplesmente não compensa. Claro. Porque o cara... Eu falo por mim mesmo. Fui formado em universidade pública e tal. Eu gasto 80% do meu tempo em coisas que eu não ganho nada. E eu não tô falando do Naruhodo, hein? Porque o Naruhodo também. Mas a atividade científica, revisar, publicar dados, escrever dados, são coisas que eu não recebo. Eu recebo mais para dar aula do que qualquer outra coisa. 80% do meu tempo eu gasto não ganhando nada, sabe? E as pessoas não visualizam isso e não percebem como algo relevante, né? Porque é um problema escondido mesmo. E aí, assim, para encaminhar pro final do episódio, eu quero mostrar 2 exemplos de inflexão que estão gerando pressão para que essa situação mude. Tá? O primeiro exemplo, ele é um jovem genial, né, que infelizmente faleceu em 2013, o Aaron Swartz, né, pra você ver a importância dele, ele foi um dos criadores do formato RSS da web, para divulgação de informações, né? Ele foi um dos criadores do método Markdown, que para quem programa é algo que facilita muito a interpretação de códigos. Ele esteve por trás da criação do Creative Commons, que é o fair use de informações na internet, principalmente no YouTube, por exemplo, né? E ele é um idealizador do Web.py. O Web.py é um dos pilares do Python, da programação em Python.
E ele faleceu com 25 anos, em torno de 25 anos, assim, um cara genial, né? E ele era um grande defensor do Open Access Movement, né? Da abertura da informação livre e tal. Recomendo, vou deixar na descrição, um documentário sobre ele, que é chamado Menino da Internet, publicado em 2014, tá? Que está disponível no YouTube, vocês podem assistir. Mas eu gostaria de pedir ao Ken que lesse a carta manifesto do Aaron Swartz, tá? É o manifesto sobre acesso aberto da guerrilha. E aí vocês vão entender bem a contextualização do sentimento do Aaron Swartz, que eu e o Ken agora conseguem compartilhar. Então, por favor, Ken, apresente esse manifesto aos nossos ouvintes. Informação é poder, mas como todo poder, há quem queira mantê-lo para si. Todo o patrimônio científico e cultural do mundo, publicado ao longo dos séculos em livros e periódicos, é cada vez mais digitalizado e bloqueado por um punhado de empresas privadas. Quer ler os artigos que apresentam os resultados mais famosos das ciências? Você precisará enviar enormes quantidades de dinheiro a editoras como Reed Elsevier. Existem aqueles que estão lutando para mudar isso. O movimento de acesso aberto tem lutado bravamente para garantir que os cientistas não assinem seus direitos autorais, mas, em vez disso, garantam que seu trabalho seja publicado na internet em termos que permitem o acesso de qualquer pessoa. Mas mesmo nos melhores cenários, seu trabalho só se aplicará a coisas publicadas no futuro. Tudo, até agora, terá sido perdido. Há um preço muito alto a pagar. Forçando acadêmicos a pagarem para ler o trabalho de seus colegas? Verificando bibliotecas inteiras, mas permitindo apenas que o pessoal do Google as leia? Fornecer artigo científico para aqueles em universidades de elite no primeiro mundo, mas não para crianças no sul global? É ultrajante e inaceitável. Eu concordo, muitos dizem, mas o que podemos fazer? As empresas detêm os direitos autorais, elas fazem enormes quantias de dinheiro cobrando pelo acesso e é perfeitamente legal. Não há nada que podemos fazer para impedi-los. Mas há algo que podemos, algo que já está sendo feito. Nós podemos lutar de volta. Aqueles com acesso a esses recursos, estudantes, bibliotecários, cientistas, receberam um privilégio. Você pode se alimentar deste banquete de conhecimento enquanto o resto do mundo está trancado do lado de fora. Mas você não precisa, na verdade, moralmente, você não pode manter esse privilégio para si mesmo. Você tem um dever de compartilhá-lo com o mundo. E você tem, trocando senhas com colegas, preenchendo download, pedidos de amigos. Enquanto isso, aqueles que foram bloqueados não ficam parados de braços cruzados. Eles têm se esgueirado através de buracos e escalando cercas, liberando as informações trancadas pelos editores e compartilhando-as com seus amigos. Mas toda essa ação acontece no escuro, escondido no subsolo. Chamam de roubo ou pirataria, como se compartilhar uma riqueza de conhecimento era o equivalente moral de pilhar um navio e assassinar sua equipe técnica. Mas compartilhar não é imoral, é um imperativo moral. Somente aqueles cegos pela ganância iriam recusar deixar um amigo fazer uma cópia. É claro que as grandes corporações estão cegas pela ganância. As leis sob as quais operam exigem isso. Seus acionistas se revoltariam com qualquer coisa a menos. E os políticos que eles compraram de volta, aprovando leis que lhe dão o poder exclusivo de decidir quem pode fazer cópias. Não há justiça em seguir leis injustas. É hora de entrar na luz e, na grande tradição de desobediência civil, declarar nossa oposição a este roubo privado da cultura pública. Precisamos levar as informações onde quer que estejam armazenadas, fazer nossas cópias e compartilhá-las com o mundo. Precisamos pegar o material que não está protegido pelos direitos autorais e adicioná-lo ao arquivo. Precisamos comprar bancos de dados secretos e colocá-los na web. Precisamos baixar revistas científicas e fazer upload para redes de compartilhamento de arquivo. Precisamos lutar pelo acesso aberto da guerrilha. Com o suficiente de nós ao redor do mundo, não enviaremos apenas uma mensagem forte de oposição à privatização do conhecimento. Faremos disso uma coisa do passado. Você se juntará a nós? Que mensagem, hein? Pois é, rapaz. Eu sou completamente a favor dessa guerrilha. Pois é, não, mas o interessante é que é o mínimo, né?
É uma coisa que é óbvia, né? Não teria como ser contra se você não fosse o acionista ou um stakeholder das empresas, né? Exato. Aí tem um conflito de interesse óbvio, tá? Infelizmente, o Aaron Swartz nos deixou muito cedo, mas deixou um legado enorme, por isso fiz questão de pedir para quem apresentar o manifesto, né? Que para quem ouve ou lê é completamente óbvio, né? Temos que democratizar e evitar a privatização de um conhecimento que é universal. E que está baseado no trabalho não remunerado de milhares de cientistas, né, Altair? Que são formados por universidades públicas com dinheiro público, sabe? Exato. E aí tem uma empresa faturando em cima disso. Quer dizer, é uma discussão diferente, por exemplo, da pirataria na indústria do entretenimento, sabe? Onde pelo menos as pessoas que produziram aquele entretenimento foram remuneradas. Sim. Né? E é um filme, né? E não é a cura de uma doença, sabe? É realmente tudo errado, né? Tá tudo errado. Tudo errado. É, né? Por isso que a gente publica os artigos, né? O acesso aos artigos pelos links públicos. Claro, né? Sempre, né? E graças assim, tem inspirado também, não diretamente, mas inspirado pelo Aaron Swartz e toda a lógica, porque ele representa o pensamento de uma época, né, recente. Surgiu em 2011, um pouco antes, no Cazaquistão, na verdade assediado na Rússia, mas a Alexandra Eubakian, do Cazaquistão, ela era uma aluna de pós-graduação de neurociência na Rússia, né? Cazaque que estudava lá. E ela começou a ficar bolada com essas questões de problemas de acesso e tudo mais, né? Como todos nós cientistas ficamos. E ela criou uma rede colaborativa com base nesse princípio do Aaron Swartz. Muitos pesquisadores doam suas senhas de acesso de repositórios de artigos científicos, doam para o Sci-Hub, né? De graça. E o Sci-Hub criou um sistema de quebra, né? Com base nessas credenciais, criou um sistema de quebra de acesso, e aí você pode acessar os artigos na íntegra das editoras. Tá? Se você reparar nas referências dos artigos de episódios passados do Naruhodô, a gente sempre usa o Sci-Hub. Sempre. Eu não teria feito meu doutorado se não fosse o Sci-Hub. Eu tenho certeza que quem é da pós-graduação, com certeza vocês não fariam o doutorado, mestrado de vocês se não fosse pelo Sci-Hub. Tá? Tem um editorial da Science, inclusive de uma pesquisadora falando por que ela ama e odeia o Sci-Hub. Né? Pela facilidade de acesso aos artigos originais, sem precisar pagar, e também a facilidade, e também mostra como o sistema é zoado, né? Tipo, precisar disso por uma coisa que é meio óbvia, né? Então, sou um dos maiores defensores do Sci-Hub. Em 2019, tinham cerca de 400 mil acessos por dia ao site de pedidos de artigos. Hoje, em 2021, passou de 2 milhões de pedidos por dia, e eles têm um repositório de 85 milhões de artigos. Tá? Não existiria o Naruhodô se não fosse pelo Sci-Hub. Ponto. Não existiria. Vocês sabem a quantidade de artigos que eu leio para cada episódio, e eu não vou pagar, sei lá, 10, 20 dólares por cada um. Não faz nenhum sentido. Tá? Não tem nem como. Então, assim, essa lógica tem mudado, sobretudo por causa da democratização do conhecimento e do acesso de pessoas de classes mais baixas às universidades públicas e tal, e ao acesso ao conhecimento. Não adianta nada você estar dentro da universidade, ser bem formado durante a pós-graduação, ter acesso aos artigos que as universidades pagam, para depois, quando você termina a sua relação formal com a universidade, você simplesmente não pode mais estudar, porque você não tem mais acesso aos artigos. Sabe? Não faz nenhum sentido. A asneira completa, né? E essa discussão, para encerrar, ela tem pouca tração na opinião pública. Porque, por exemplo, muitas dessas coisas você não sabia. Né? Sim, não sabia. Então... E não faz muita diferença, né? Então, quando você fala, por exemplo, que o cientista passa a maior parte do tempo dele fazendo coisas que não ganha nada, mas você está reclamando de barriga cheia, e o povo que passa fome, sabe? Isso é uma falácia por falsa simetria, né? Não é uma justificativa razoável. Porque se a gente não entra em contato com essas discussões, a gente vai continuar fomentando esse tipo de prática predatória das revistas mesmo, né? De ficar utilizando o trabalho gratuito para aumentar as margens de lucro dela, e toda a coletividade vai sofrer a médio prazo,
porque o conhecimento necessário para promover uma política de mudança, uma política pública de mudança de alguma coisa, vai ficar sempre por trás do paywall de alguma revista. Então, só uma parte das pessoas vai ter acesso e outra não, né? Além do o Sci-Hub sofreu vários processos nos Estados Unidos. A própria Alexandra, ela é meio que proibida de sair da Rússia, né, porque vai ser presa em qualquer outro lugar. E ela tem 30 anos, não tem nem 30 anos, é super jovem, né? Então é uma pessoa que merece todos os louros porque se sacrificou, né, a sua liberdade para fazer uma coisa coletiva, assim como o Aaron Swartz também, né, que foi preso, enfim, foi processado, né, sem necessidade, a discussão é muito além disso. E, infelizmente, é uma coisa que na carreira científica acontece muito. A gente é desvalorizado pelo trabalho e trabalha muito ao mesmo tempo. Só para concluir, né, que tem uma coisa interessante, assim, que eu falando com colegas meus, né, a gente tem passado aqui no Brasil por cortes de verba para pesquisa com frequência, e eu tenho uma colega minha da bioquímica que fala, né, tipo, eu não tô lutando para aumentar o meu salário. Eu não acho que o meu salário é baixo. Eu estou lutando para ter dinheiro para trabalhar. Porque eu sou da bioquímica, eu preciso de dinheiro para fazer pesquisa, para comprar os meus insumos, né? Eu podia ficar como funcionária do Estado, tipo, não tem dinheiro para pesquisa, eu não vou fazer nada. E pronto. E fica ali até aposentar. Mas não, ela luta sistematicamente para poder trabalhar, para precisar dos insumos, né? Que contradição, né, Ken? Pois é. Agora, é contradição, mas ao mesmo tempo também compreensível quando você tem a ciência dentro do contexto do capitalismo, né? Do mesmo capitalismo e do mesmo patriarcado que contextualiza todas as indústrias, né? Então, isso. Né, tem um homem branco rico, ou seja, um homem branco sendo milionário às custas de trabalho voluntário, né? De pessoas, enfim, que por acaso são pessoas com conhecimento especializado, mas mesmo que não fosse, né, assim, seria moralmente errado, mas é um tipo de coisa que o sistema capitalista ainda enxerga como aceitável. Pois é. Tem saídas para isso, né? Então o Sci-Hub e todas essas iniciativas de pesquisa aberta têm sido feitas. A pirataria é a saída. No caso da ciência, sim. Né? Eu nem chamaria de pirataria, eu chamaria de socializar o conhecimento. Exato, que é de todos livre mesmo. Livre acesso. Livre acesso. Tipo, todo o meu trabalho e minha formação vem de dinheiro público. Por que eu tenho que pagar para publicar a coisa que eu mesmo faço? Sabe? Não faz nenhum sentido. E aí uma estratégia que está mais a longo prazo é a gente tirar o fator de impacto das revistas e colocar no pesquisador. Eu não vou falar sobre isso muito agora, porque isso vai virar um outro episódio mais pra frente, mas eu vou deixar na referência um vídeo de uma aula que eu dei ano passado, tá, no YouTube e tal, sobre inferência bayesiana, que eu mostro numa parte, assiste depois de 2 horas de aula, que eu mostro um método de como tirar o fator de impacto das revistas e colocar no pesquisador. Quando isso acontecer, as revistas vão virar como as editoras de livros de romance. Por exemplo, que é a editora que procura o autor famoso. Não é o autor que procura a editora. E não é o autor que paga pela... Isso, não é o autor que paga, que produziu, né? Então essa é uma coisa factível de ser feita, mas vai levar um bom tempo. Quem tiver interesse em trabalhar com isso, né, verificar isso com mais calma, veja esse vídeo e pegue as referências que eu deixei nele, que aí a gente vai entrar nessa briga por uma ciência mais inclusiva. E o próprio Naruhodô é um sinal disso, né? A gente tenta fazer uma ciência mais inclusiva, mostrando os artigos originais livres, mas também publicizando, dando uma certa facilitação para o acesso a esse tipo de conhecimento árido, né, que os pesquisadores publicam por aí, né? Então, assim, esse episódio é, antes de tudo, uma homenagem ao Aaron Swartz e à Alexandra Elbakian, que abriram mão de sua liberdade por conta de milhares de pessoas como eu e também indiretamente como vocês. Tá? Então, esse episódio, além de em homenagem ao Ricardo, que mandou essa ótima pergunta, a Alexandra e o Aaron Swartz. Tá certo, então, tá aí. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte.
E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. なるほど。 Esse podcast é apresentado por b9.com.br.